Bom, vamos lá então. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre Simple Past in English. E o que acontece é o seguinte. Quando a gente fala de estrutura interrogativa, de como a gente formula uma pergunta em inglês, a gente esbarra num problema, que é a nossa língua mãe, o português. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, olha só, chegar ao final de uma frase e simplesmente colocar um ponto de interrogação, como a gente faz, porque no português, o que acontece? A gente coloca um ponto de interrogação e a gente muda a entonação, né? So, yesterday was a cold day? Então a gente coloca um ponto de interrogação e muda a entonação. Bom, o que acontece é o seguinte, em inglês não é assim que funciona. E aí eu sei que você talvez possa falar assim, mas eu já vi em filme, quando o cara fala uma frase ali, não está com estrutura de pergunta, não tem o do, não tem o does, não tem o did no começo e tem um ponto de interrogação também. Aí, isso também é verdade, mas aí nós vamos entrar numa outra questão que tem a ver com o colocalismo da língua e uma aplicação específica sobre isso. Como alguém que está aprendendo inglês agora, você precisa saber que existe em inglês uma estrutura formal de formulação de perguntas, que é através da estrutura interrogativa. Então, no caso, por exemplo, do verbo to be, quando a gente tem uma frase com o verbo to be, nós temos que começar, então, essa frase com o verbo to be. Então, a gente coloca o verbo to be antes do sujeito. Então, aqui eu estou falando do dia de ontem. Então, was yesterday a cold day? Agora eu tenho uma pergunta em inglês de verdade. Agora vamos pegar essa frase aqui, ó. My grandmother was born in Ireland. Então a minha mãe, a minha avó, nasceu na Irlanda. E o que eu quero fazer agora? Eu quero transformar, let's turn this sentence into a question. Como é que a gente faz isso? Então, como eu disse para você, você tem que respeitar essa ordem aqui, ó. Então você começa com o verbo, depois vem o sujeito e depois vem o complemento. Então aqui no caso, a gente vai fazer isso, ó. O primeiro elemento vai ser o verbo, o segundo elemento vai ser o sujeito e o terceiro elemento vai ser o complemento. Então agora nós vamos alinhar esses elementos nessa ordem, da seguinte forma. Olha só, o primeiro não é o verbo. My grandmother was born. Então tá aqui o verbo to be. Was. Quem que é o sujeito? Eu não estou falando da minha avó, my grandmother. E o resto seria o complemento. Então, nesse caso aqui, o complemento é in Ireland. E dessa forma, agora eu transformei aquilo que era uma frase afirmativa, transformei em uma pergunta. É isso. É assim que a gente forma uma pergunta em inglês. Aqui, essa aula foi uma revisão simples, focando no verbo to be. Em aulas futuras, a gente vai olhar como que a gente faz isso com os verbos que não são o verbo to be, né? Todos os outros verbos, que o verbo to be, ele funciona dessa forma porque ele é um verbo independente. Mas a gente volta a tocar nessa questão no nosso próximo vídeo. Até breve.